os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que querereis que vos fizesse. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade, coloca claramente, e em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu ao julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar, para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas, ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a de felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Neste julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior. Não, ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita, vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé. Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade, somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra, implicitamente, todas as outras, a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc., e porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Exclamaram os bichos: de onde vocês humanos tiraram e com base em que criaram outras formas e alegorias? Claro, da imaginação e com base em superstições e, mais grave ainda, suportado nas paixões terrenas, grosseiras, as quais alimentaram o seu egoísmo, orgulho e autoritarismo. Vejam por outro ângulo, um enfoque complementar, o que os bichos descobriram e registraram. Em Depois da Morte, de Leon Denis. Uma lei tão simples em seus princípios quanto admirável em seus efeitos preside a classificação das almas no espaço. Quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito, tanto mais rápida a desencarnação, tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito. Devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, ele se eleva para os grupos espirituais que lhe são similares. Sua natureza e seu grau de depuração determinam-lhe nível e classe no meio que lhe é próprio. Com alguma exatidão tem-se comparado a situação dos espíritos no espaço à dos balões cheios de gases de densidades diferentes que, em virtude de seus pesos específicos, se elevam a alturas diversas. Mas, cumpre que nos apressemos em acrescentar que o espírito é dotado de liberdade e, portanto, não estando imobilizado em nenhum ponto, pode, dentro de certos limites, deslocar-se e percorrer os páramos etéreos. Pode, em qualquer tempo, modificar suas tendências, transformar-se pelo trabalho ou pela prova, e, conseguintemente,
elevar-se à vontade na escala dos seres. É, pois, uma lei natural, análoga às leis da atração e da gravidade, a que fixa a sorte das almas depois da morte. O espírito impuro, acabrunhado pela densidade de seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera, enquanto a alma virtuosa, de envoltório depurado e sutil, arremessa-se, alegre, rápida como o pensamento, pelo azul infinito. É também em si mesmo, e não fora de si, é em sua própria consciência que o espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Ele é seu próprio juiz. Caído o vestuário de carne, a luz penetra e sua alma parece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Momento solene, exame cheio de angústia e, muitas vezes, de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas, de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece a luz, anima-se e revive. O ser contempla-se a si mesmo, revê, uma a uma, através dos tempos, suas existências passadas, suas quedas, suas ascensões, suas fases numeráveis. Conta os estágios franqueados, mede o caminho percorrido, compara o bem e o mal realizados. Do fundo do passado obscuro, surgem, a seu apelo, como outros tantos fantasmas, as formas que revestiu através das vidas sucessivas. Em uma visão clara, sua recordação abraça as longas perspectivas das idades decorridas, evoca cenas sanguinolentas, apaixonadas, dolorosas, as dedicações e os crimes, reconhece a causa dos processos executados, das expiações sofridas, o motivo da sua posição atual. Vê a correlação que existe, unindo suas vidas passadas aos anéis de uma longa cadeia desenrolando-se pelos séculos. Para si, o passado explica o presente e este deixa prever o futuro. Eis para o espírito a hora da verdadeira tortura moral. Essa evocação do passado traz-lhe a sentença temível, a increpação da sua própria consciência, espécie de julgamento de Deus. Por mais lacerante que seja, esse exame é necessário porque pode ser o ponto de partida de resoluções salutares e da reabilitação. O grau de depuração do espírito, a posição que ocupa no espaço representam a soma de seus progressos realizados e dão a medida do seu valor moral. É nisto que consiste a sentença infalível que lhe decide a sorte, sem apelo. Harmonia profunda. Simplicidade maravilhosa que as instituições humanas não poderiam reproduzir. O princípio de afinidade regula todas as coisas e fixa cada qual o seu lugar. Nada de julgamento, nada de tribunal, apenas existe a lei imutável executando-se por si própria, pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que delas faz a alma livre e responsável. Todo pensamento tem uma forma, e essa forma, criada pela vontade, fotografa-se em nós como em um espelho onde as imagens se gravam por si mesmas. Nosso envoltório fluídico reflete e guarda, como em um registro, todos os fatos da nossa existência. Esse registro está fechado durante a vida, porque a carne é a espessa capa que nos oculta o seu conteúdo. Mas, por ocasião da morte, ele se abre repentinamente e as suas páginas distendem-se aos nossos olhos. O espírito desencarnado traz, portanto, em si, visível para todos, seu céu ou seu inferno. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está inscrita em seu corpo fluídico. Testemunhas benévolas ou terríveis, as nossas obras, os nossos desígnios justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa fazer calar as suas vozes. Daí o suplício do mal que, acreditando estarem os seus pérfidos desejos, os seus atos culpáveis profundamente ocultos, os vê, então, brotar aos olhos de todos. Daí os seus remorsos quando, sem cessar,
repassam diante de seus anos ociosos e estéreis, as horas impregnadas no deboche e no crime, assim como as vítimas lacrimosas, sacrificadas a seus instintos brutais. Daí também a felicidade do espírito elevado, que consagrou toda a sua vida a ajudar e a consolar seus irmãos. Para distrair-se dos cuidados, das preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. Para o espírito não há mais esses recursos. Desprendido dos laços corporais, acha-se incessantemente em face do quadro fiel e vivo do seu passado. Assim, os amargores e pesares contínuos, que então decorrem, despertam-lhe, na maior parte dos casos, o desejo de, em breve, tomar um corpo carnal para combater, sofrer e resgatar esse passado acusador. Finalmente observaram os bichos que para o investigador espiritual sério, assim como para os que buscam conhecimento verdadeiro, a característica mais importante é a honestidade. Isto significa a coragem para olhar para o que se apresenta no processo, pela habilidade de admitir as suas falhas, quando se tornam aparentes, e pela determinação de mudar os seus comportamentos em função do que se revela. Acreditamos que quando vocês humanos têm uma visão holística em termos religiosos ou mesmo filosóficos, o entendimento das coisas divinas se alargará, pois terão a compreensão que identificará o universo, a totalidade das coisas, como Deus. Terão a certeza religiosa, ou a teoria filosófica, de que Deus e o universo são idênticos, junto com suas forças e leis no sentido mais amplo, incluindo aí toda a doutrina espírita. Sobre os dogmas, os bichos frisaram, para acreditarem em tamanhas fantasias, devem desconhecer que doutrina cristã ensinada por Jesus era desprovida de dogmas. Estes dogmas foram sendo instituídos por autoridades eclesiásticas ao longo dos séculos. Jesus não foi um instituidor de dogmas, um criador de símbolos. Foi o iniciador do mundo no culto do sentimento, na religião do amor. Os apóstolos sabiam disso e foi assim que praticaram suas prédicas. Sua doutrina, toda a luz e amor, dirige-se sobretudo aos humildes e os pobres, às mulheres e aos homens do povo curvado sobre a terra, a essas inteligências esmagadas ao peso da matéria e que aguardam, na provação e no sofrimento, a palavra de vida que as deve reanimar e consolar. E mais uma vez se perguntaram, por que é tão difícil para a igreja aceitar a reencarnação? E eles mesmos responderam, pelo seu caráter extremamente subversivo aos preconceitos étnicos, culturais e sociais vigentes, já que o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã, o branco de hoje pode ser o negro de amanhã. Também, no que diz respeito aos dogmas tradicionais, que não são articuláveis à reencarnação. O inferno, por exemplo, deixaria de existir na sua consideração habitual para se tornar apenas um estado de consciência, que pode ser superado sem as mediações institucionais humanas. Disse o Mestre, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Pesquisando, vejam o que encontraram no livro Conhecendo o Espiritismo de Elinio Moris. Podemos dizer que a humanidade entenderá a reencarnação sem necessariamente se tornar espírita? Sem dúvida. Vejam os casos de Brian Weiss e Patrick Droll, que afirmam a reencarnação por bases científicas, sem nunca ter ouvido falar de Kardec. Vale lembrar que o espiritismo está fundamentado nas leis naturais que transcendem etnia, religião, etc. Existe algum movimento da Igreja no sentido de reconhecer a reencarnação como fato inconteste? O que sabemos é que eles aceitam, na alta teologia, a reencarnação. Não sabemos, porém, se, entre os adeptos, existe movimento nesse sentido. Não sabemos. O fato, porém, é que a verdade triunfará. Jesus, pessoalmente, afirma a seus discípulos, teria ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Prova mais que evidente da necessidade de aguardar-se a evolução da humanidade,
a fim de que pudesse suportar certos conteúdos que não poderiam ser franqueados ao entendimento limitado da época. Em O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, extraíram e registraram o que segue. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição que o Espiritismo, mas judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, em se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem, entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode-lhe entrar no ventre de sua mãe, para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas. Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos, e, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? João, capítulo 3, v. de 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra, se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade, e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, e insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renascer da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu, do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho,
assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos, sobre as ciências físicas, eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está dito: o Espírito de Deus era elevado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Neste sentido é que foram compreendidas no princípio. De Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, extraíram e registraram. Na realidade, a questão da pluralidade das existências da alma jamais foi resolvida pelos concílios. Permaneceu aberta às resoluções da Igreja no futuro, e é esse o ponto que se faz preciso estabelecer. Como a lei dos renascimentos, a pluralidade dos mundos acha-se indicada no Evangelho, em forma de parábola: há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou a preparar-vos o lugar, e, depois que tiver ido e vos tiver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu esteja, vós estejais também. João 14, 2 e 3. A casa de meu Pai é o infinito céu. As moradas prometidas são os mundos que percorrem o espaço, esferas de luz ao pé das quais a nossa pobre terra não é mais que mesquinho e obscuro planeta. É para esses mundos que Jesus guiará as almas que se ligarem a Ele e a sua doutrina, mundos que lhes são familiares e onde nos saberá preparar um lugar, conforme os nossos méritos, vírgula. O cristianismo repousa inteiramente em fatos de aparição e manifestação dos mortos e fornece inúmeras provas da existência do mundo invisível e das almas que o povoam. Essas provas são igualmente abundantes no Antigo e Novo Testamento. Num como no outro, encontram-se aparições de anjos, dos espíritos dos justos, o dom de profecia e o dom de curar. Em o Novo Testamento são referidas as aparições do próprio Jesus, depois do seu suplício e sepultura. A existência do Cristo havia sido uma constante comunhão com o mundo invisível. O filho de Maria era dotado de faculdades que lhe permitiam conversar com os espíritos. Estes, muitas vezes, tornavam-se visíveis ao seu lado. Seus discípulos ouviram, assombrados, conversar um dia no Tabor com Elias e Moisés. Nos momentos críticos, quando uma questão embaraça, como no caso da mulher adúltera, ele evoca as almas superiores e com o dedo traça na areia a resposta a dar, do mesmo modo que em nossos dias o médium, movido por força estranha, traça caracteres na ardósia. Esses fatos são conhecidos, relatados, mas outros muitos, relacionados com essa permuta assídua com o invisível, permaneceram ignorados dos homens, mesmo daqueles que o cercavam. As relações do Cristo com o mundo dos espíritos se afirmam pelo constante amparo que do além recebia o divino mensageiro. Por vezes, apesar da sua coragem, da abnegação que inspira todos os seus atos, perturbado pela grandeza da tarefa, ele leva a alma a Deus, ora, implora novas forças e é atendido. Grandioso sopro lhe bafeja a mente. Sob um impulso irresistível, ele reproduz os pensamentos sugeridos, sente-se reconfortado, socorrido. Nas horas solitárias, seus olhos distinguem letras de fogo que exprimem as vontades do céu, soam vozes aos seus ouvidos, trazendo-lhe resposta às suas ardentes preces.
e a transmissão direta dos ensinos que deve divulgar, são preceitos regeneradores para cuja propagação baixar a terra. As vibrações do supremo pensamento que anima o universo lhe são perceptíveis e lhe incutem esses eternos princípios que espalhará e que jamais se hão de apagar da memória dos homens. Ele percebe celestes melodias e seus lábios repetem as palavras escutadas, sublime revelação, mistérios ainda para muitos seres humanos, mas para ele confirmação absoluta dessa constante proteção e das intuições que lhe provém dos mundos superiores. E quando essa grande vida terminou, quando se consumou o sacrifício, depois que Jesus foi pregado à cruz e baixou ao túmulo, seu espírito continuou a afirmar-se por novas manifestações. Essa alma poderosa, que em nenhum túmulo poderia ser aprisionada, aparece aos que na terra havia deixado tristes, desanimados e abatidos. Vem dizer-lhes que a morte nada é. Com a sua presença lhes restitui a energia, a força moral necessária para cumprirem a missão que lhes fora confiada. As aparições do Cristo são conhecidas e tiveram numerosos testemunhos. Apresentam flagrantes analogias com as que em nossos dias são observadas em diversos graus, desde a forma etérea, sem consistência, com que aparece a Maria Madalena que não suportaria o mínimo contato, até completa materialização, tal como pode verificar Tomé, que tocou com a própria mão as chagas do Cristo. Daí esse contraste nas palavras de Jesus: não me toque, diz-lhe a Madalena, ao passo que convida Tomé a pôr o dedo nos sinais dos cravos: chega também a tua mão e mete-a no meu lado. Jesus aparece e desaparece instantaneamente. Penetra numa casa a porta fechadas. Em Emaús conversa com dois dos discípulos que o não reconhecem, e desaparece repentinamente. Acha-se de posse desse corpo fluídico, etéreo, que há em todos nós, corpo sutil que é o invólucro inseparável de toda alma e que um alto espírito como seu sabe dirigir, modificar, condensar, rarefazer à vontade. E a tal ponto condensa, que se torna visível e tangível aos assistentes. As aparições de Jesus depois da morte são mesmo a base, o ponto capital da doutrina cristã, e foi por isso que São Paulo disse: se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. No cristianismo não é uma esperança, é um fato natural, um fato apoiado no testemunho dos sentidos. Os apóstolos não acreditavam somente na ressurreição. Estavam dela convencidos. E é por essa razão que a sua prédica adquiria aquele tom veemente e penetrante, que incutia uma convicção robusta. Com o suplício de Jesus o cristianismo era ferido em pleno coração. Os discípulos, consternados, estavam prestes a se dispersarem. O Cristo, porém, lhes apareceu e a sua fé se tornou tão profunda que, para confessar, arrostaram todos os suplícios. As aparições do Cristo depois da morte asseguraram a persistência da ideia cristã, oferecendo-lhe como base todo um conjunto de fatos. Verdade é que os homens lançaram a confusão sobre esses fenômenos, atribuindo-lhes um caráter miraculoso. O milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, obras que são da sua vontade, e seria pouco digno da suprema potência exorbitar da sua própria natureza e variar em seus decretos. Jesus, conforme a Igreja, teria ressuscitado com seu corpo carnal. Isso é contrário ao primitivo texto do Evangelho. Aparições repentinas, com mudanças de forma, que se produzem em lugares fechados, não podem ser senão manifestações espíritas, fluídicas e naturais. Jesus ressuscitou, como ressuscitaremos todos, quando nosso espírito abandonar a prisão de carne. Em Marcos e Mateus, e na descrição de Paulo, um ponto a cor, XV, essas aparições são narradas de modo mais conciso. Segundo Paulo, o corpo do Cristo é incorruptível, não tem carne nem sangue. Essa opinião procede da mais antiga tradição. A materialidade só veio mais tarde, com Lucas.
A narrativa se complica então e é enfeitada com particularidades maravilhosas, no intuito evidente de impressionar o leitor. Esse modo de ver, como em geral toda a teoria do milagre, resulta de uma falsa interpretação das leis do universo. O mesmo sucede com a ideia do sobrenatural, que corresponde a uma concepção deficiente da ordem do mundo e das normas da vida. Na realidade, nada existe fora da natureza, que é a obra divina em sua majestosíssima expansão. O erro do homem provém da acanhada ideia que ele faz da natureza e das formas da vida, limitadas para ele à esfera traçada pelos seus sentidos. Ora, nossos sentidos apenas abrangem porção muitíssimo restrita do domínio das coisas. Além desses limites que eles nos impõem, a vida se desdobra sob aspectos ricos e variados, sob formas sutis, quintessenciadas, que se graduam, se multiplicam e renovam até o infinito. Fora um fenômeno espírita, a aparição de Jesus no caminho de Damasco, o que havia feito de São Paulo um cristão. Paulo não conhecer o Cristo e, no momento dessa visão, que decidiu do seu destino, bem longe estava de achar-se preparado para sua ulterior tarefa. Respirando sempre ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, munido contra eles de ordens de prisão, seguira para Damasco a fim de os perseguir. Nesse caso, não cabe invocar, como a respeito dos apóstolos se poderia fazer, um fenômeno de alucinação, provocado pela constante recordação do Mestre. Essa visão, ao demais, não foi isolada. Em todo o subsequente curso de sua vida, Paulo manteve assíduas relações com o invisível, particularmente com o Cristo, de quem recebia as instruções indispensáveis à sua missão. Ele mesmo declara que há inspirações nos colóquios secretos com o Filho de Maria. São Paulo não foi apenas assistido por espíritos de luz, de que se fazia o porta-voz e o intérprete. Espíritos inferiores por vezes o atormentavam, e era-lhe necessário resistir à sua influência. É assim que, em todos os meios, para a educação do homem e desenvolvimento da sua razão, a luz e a sombra, a verdade e o erro se misturam. O mesmo se dá no domínio do moderno espiritualismo, em que se encontram todas as ordens de manifestações, desde as comunicações do mais elevado caráter, até os grosseiros fenômenos produzidos por espíritos atrasados. Mas esses também têm sua utilidade, do ponto de vista dos elementos de observação e dos casos de identidade que fornecem a ciência. São Paulo conhecia estas coisas. Lecionado pela experiência, ele advertiu os profetas, seus irmãos, a fim de se conservarem em guarda contra tais ciladas. E acrescentava em consequência: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas e cor, 14:32, isto é preciso não aceitar cegamente as instruções dos espíritos, mas submetê-las ao exame da razão. No mesmo sentido, dizia São João: caríssimos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Episte, 4,1, Cansado de dogmas obscuros, de interesseiras teorias, de afirmações sem provas, o pensamento humano há muito se deixou empolgar pela dúvida. Uma crítica inexorável joirou rigorosamente todos os sistemas. A fé se extinguiu em sua própria fonte, o ideal religioso desapareceu. Concomitantemente com os dogmas, perderam seu prestígio as elevadas doutrinas filosóficas. O homem esqueceu ao mesmo tempo o caminho dos templos e dos pórticos da sabedoria. O objetivo do homem na terra é, porventura, levar uma vida faustosa e sensual? Não. Um povo não é grande, um povo não se eleva senão pelo trabalho, pelo culto da justiça e da verdade. E quanto a milagres? Indagaram os bichos. Pesquisando encontraram o que segue extraído do livro A Gênese, de Allan Kardec. Deus faz milagres. Quanto aos milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, sem dúvida ele os pode fazer, e os faz. Em outros termos,
derroga as leis que estabeleceu. Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade e subordiná-los à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, temos como critério de nosso julgamento, com respeito às coisas divinas, os atributos do próprio Deus. Ao soberano poder ali é soberana sabedoria, de onde é preciso concluir que ele nada faz de inútil. Por que, pois, faria milagres? Para testar o seu poder, disse, mas o poder de Deus não se manifesta, de maneira bem mais impressionante, pelo conjunto grandioso das obras da criação, pela sabedoria previdente que preside as suas partes mais ínfimas como as maiores, e pela harmonia das leis que regem o universo, do que por algumas pequenas e pueris derrogações que todos os prestidigitadores sabem imitar. Que se diria-se um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desarranjasse o relógio que construísse, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que desfez o que fez. Seu saber, ao contrário, não ressalta mais da regularidade e da precisão do movimento. Mas, disse, a religião se apoia sobre fatos que não são nem explicados e nem explicáveis. Inexplicados, talvez, inexplicáveis, é uma outra questão. Sabem-se as descobertas e os conhecimentos que o futuro nos reserva. Sem falar do milagre da criação, o maior de todos sem contradita, e que hoje entrou no domínio da lei universal, não se vê já, sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, se reproduzirem os êxtases, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com seres do mundo invisível, fenômenos conhecidos de tempos imemoriais, considerados outrora como maravilhosos, e demonstrados, hoje, pertencerem à ordem das coisas naturais, segundo a lei constitutiva dos seres. Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais, mas como são encontrados análogos, e mais, maravilhosos ainda, em todas as religiões pagãs da antiguidade, se a verdade de uma religião dependesse do número e da natureza destes fatos, não se saberia muito qual aquela que devesse prevalecer. Falando sobre Jesus, os bichos, examinando tudo que pesquisaram sobre este assunto, concluíram e passaram a registrar, se Jesus Cristo, o mestre dos mestres, tivesse deixado seus ensinamentos por escrito, teria evitado muitas controvérsias, interpretações diversas de suas parábolas e principalmente, temos absoluta convicção, desautorizaria vocês humanos dizerem que ele foi diferente do resto dos seres humanos, a começar de como foi gerado e a que veio, pois, repetidas vezes ele disse que qualquer um poderia fazer o que ele fazia e até muito mais. Se ele não se atribuiu essas diferenças, não cabia mais ninguém tal assertiva. Condenaria a existência de dois deuses, o do Antigo Testamento, vingativo e vaidoso, e o do Novo Testamento, benevolente e humilde. Teria dito que tudo isso é fruto da imperfeição e pequenez dos humanos e da necessidade de segurança e de afirmação, no mínimo. Jesus teria dito ainda, que a grande sabedoria divina reside no livre-arbítrio, na razão, na consciência e na inteligência. Que o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes, libera, ao mesmo tempo que aprisiona. O homem, valendo-se dele, pode achar que tudo pode fazer. Sua consciência, porém, lhe diz que nem tudo deve, e sua razão e inteligência entram para definir a ação correta, acertada. Que esta sábia providência divina, por si só, é mais que suficiente para encaixar o homem no bem, em busca da perfeição. A glória é almejada por Deus, afinal, é isto que Ele quer. Que o bem sempre vencerá o mal, é o que está determinado a acontecer a todo ser humano, pois Deus nada faz de inútil, de outro modo Ele não seria Deus, perfeito. Que Deus, nosso Pai, afirmaram os bichos, não cobra nada de ninguém. A cobrança é feita automaticamente por este mecanismo, que torna o próprio indivíduo seu cobrador,
uma sabedoria ímpar, de grande e inigualável eficácia. Finalmente, ele teria dito: não me ofendam. Se sou diferente de vocês, onde está o mérito? E o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, não seria ele, mas outro, um mesquinho, preterindo os outros filhos. Pela sua compreensiva sabedoria não apelaria a um uso de histórias fantasiosas a exemplo da vida de Adão e Eva. Apresentaria coisas mais convincentes. Aliás, criaria filhos perfeitos, bastaria isto. Mas preferiu criá-los da forma que o fez, submetendo-os ao divino e sábio mecanismo. E uma vez que para se obter a salvação é necessário apenas ser gente, ser humano, na forma que ele idealizou, praticando o bem, com humildade, perdão e amor no coração, tudo o mais é figuração, criação da nossa pequenez, pois, repito, o nosso Pai nada faz de inútil e o que estiver além disso é desnecessário, é inútil, fera sua sabedoria, vai de encontro à sua essência. Claro, entendo, teria dito Jesus, que os floreios criados foram com boas intenções, mas muitas vezes tendenciosos, para atender a interesses pessoais e da época. Eu próprio falei por parábolas, ao invés de ser direto, visto que naquela época nem tudo seria entendido na íntegra, postergando o entendimento para gerações futuras, já que nem todos os meus irmãos tinham o tamanho da minha espiritualidade, diferença que admito, e o conhecimento, a ciência, como um todo, ainda eram incipientes. E teria afirmado que o essencial é fixar-se no bem e praticá-lo sem olhar a quem, deixando claro e evidente a inutilidade do resto. A verdade é a verdade, não precisa ser exaltada, ela por si só se basta, dispensa floreios. Conforme consta do livro A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo, ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Jesus é membro divino de uma comunidade de seres angélicos, puros e perfeitos. Ele, apenas, já se reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E continuaram os bichos. Jesus foi o maior revolucionário de todas as épocas, não empunhou outra arma além daquelas que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva, à não violência. É por essa razão que os evangelhos constituem o livro da humanidade, por excelência. Sua simplicidade e singeleza transparecem na tradução de todas as línguas da terra, prendendo a alma dos homens entre as luzes do céu, ao encanto suave de suas narrativas. Jesus não quer e nem necessita ser adorado, mas devemos ter um profundo agradecimento e respeito por ele e por nos incentivar, sustentar a caminhada em busca da evolução. Nossos destinos estão indelevelmente marcados pela sua lei de amor. Todos os nossos esforços na direção do progresso estão vinculados a este sentimento, a lei de amor. Assim, realmente, ele deve representar para nós a figura de um grande irmão, de um poderoso líder, de um grande espírito que nos fortalece, encaminha e nos indica sentimentos que ainda não possuímos. E prosseguindo na pesquisa, descobriram em Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis o seguinte trecho: qual a verdadeira doutrina do Cristo? Os seus princípios essenciais acham-se claramente enunciados no Evangelho. É a paternidade universal de Deus e a fraternidade dos homens, com as consequências morais que daí resultam.
e a vida é mortal a todos franqueada e que a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus, isto é, a perfeição, pelo desprendimento dos bens matérias, pelo perdão das injúrias e o amor ao próximo. Para Jesus, numa só palavra, toda a religião, toda a filosofia consiste no amor. O que Jesus quer não é um culto faustoso, não é uma religião sacerdotal, opulenta de cerimônias e práticas que sufocam o pensamento. Não, é um culto simples e puro, todo de sentimento, consistindo na relação direta, sem intermediários, da consciência humana com Deus, que é o seu Pai. Mais adiante, também acharam relevantes as palavras a seguir. Veio Jesus, Espírito poderoso, divino missionário, médium inspirado. Veio, encarnando-se entre os humildes, a fim de dar a todos o exemplo de uma vida simples e, entretanto, cheia de grandeza, a vida de abnegação e sacrifício, que devia deixar na terra inapagáveis traços. A grande figura de Jesus ultrapassa a todas as concepções do pensamento. Eis porque não pode ela ter sido criada pela imaginação. Nessa alma, de uma serenidade celeste, não se nota mácula nenhuma, nenhuma sombra. Todas as perfeições nela se fundem, com uma harmonia tão perfeita que se nos afigura o ideal realizado. Sua doutrina, toda a luz e amor, dirige-se sobretudo aos humildes e os pobres, a essas mulheres, a esses homens do povo curvado sobre a terra, a essas inteligências esmagadas ao peso da matéria e que aguardam, na provação e no sofrimento, a palavra de vida que as deve reanimar e consolar. E essa palavra lhes é prodigalizada com tão penetrante doçura, exprime uma fé tão comunicativa, que lhes dissipa todas as dúvidas e os arrasta a seguir as pegadas do Cristo. O que Jesus chamava pregar aos simples o Evangelho do Reino dos Céus, era por alcance de todos o conhecimento da imortalidade do Pai comum, do Pai cuja voz se faz ouvir na serenidade da consciência e na paz do coração. Para embasar o seu raciocínio acerca do nascimento de Jesus, os bichos registraram o que descobriram, citando do livro de Edgar Armond, Os Exilados de Capela. A respeito do nascimento de Jesus julgamos haver duas alternativas: aceitar a concepção sobrenatural, como consta do Evangelho de Mateus e de Lucas, ou admitir o nascimento natural como querem várias correntes espiritualistas e materialistas. Conquanto os evangelistas citados acima narrem um nascimento sobrenatural, o Evangelho em si mesmo, estudado no conjunto dos seus autores, oferece elementos sérios para se optar pelo nascimento natural. A primeira das duas versões consta, como dissemos, de Mateus e de Lucas, mas não consta de João e de Marcos, também sinótico, sendo isso deveras estranhável, porque fato de tamanha importância ou significação espiritual, certamente que não ficaria esquecido deles, com o agravante de que Lucas não foi contemporâneo dos acontecimentos, pois viveu vários anos após a morte de Jesus e escreveu, mais que tudo, pelo que ouviu dizer por terceiros. É verdade que a seu tempo ainda viviam Tiago em Jerusalém e João em Efeso, ótimos informantes, mas deles não recebia coisa diferente daquilo que eles mesmos informaram a outros, verbalmente ou por escrito, isto é, nenhuma referência ao nascimento sobrenatural. Por outro lado, o erudito padre Jerônimo, encarregado pelo Papa Damaso I, em princípios do século IV, de selecionar e codificar os evangelhos existentes na época, adotados por várias correntes sectárias diferentes e divergentes em número de 44, ao proceder ao seu importante trabalho, teria todo empenho em prestigiar a versão de Jesus Deus, membro da Trindade Católica Romana, dando ainda maior ênfase à versão sobrenatural, o que, aliás, não o fez. Se, além de Mateus e de Lucas, outros documentos houvessem, provindos de apóstolos ou discípulos, com referência a esse nascimento sobrenatural, é evidente que tais informações seriam mantidas na codificação denominada Vulgata Latina,
que até hoje faz fé em toda a cristandade, mas tal não aconteceu. Como nosso objeto não é discutir o assunto, citaremos unicamente o que disse João em sua primeira Epístola Universal, capítulo 4, número 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio na carne, não é de Deus. Isto parece concludente. Nas demais epístolas de Pedro e Judas, da mesma forma, nada encontramos que confirme o nascimento sobrenatural. Pode-se, pois concluir ou, pelo menos, aceitar o nascimento natural, na concordância tácita dos 5 evangelistas, Pedro, João, Tiago, Judas e Marcos. E os bichos adiantaram, Jesus era um divino missionário, dotado de poderosas faculdades, um profeta e um médium incomparável. Ele próprio afirma, eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é o mesmo que me prescreveu o que devo dizer e o que devo falar. João 12:49. Mais uma vez citaram o livro de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, para registrarem o que encontraram sobre a natureza e personalidade de Jesus. A maior parte das moléstias nervosas provém das perturbações causadas por estranhas influências em nosso organismo fluídico, ou perispírito. A medicina, que estuda simplesmente o corpo material, não pode descobrir a causa desses males e os remédios a eles aplicáveis. Por isso é quase sempre impotente para os curar. A ação fluídica de certos homens, firmados na vontade, na prece e na assistência dos espíritos elevados, pode fazer cessarem essas perturbações, restituir ao invólucro fluídico dos doentes as suas vibrações normais e forçar a se retirarem os maus espíritos. Era o que Jesus obtinha facilmente, como obtiveram, depois dele, os apóstolos e os santos. Os conhecimentos difundidos entre os homens pelo moderno espiritualismo permitem melhor compreender e definir a alta personalidade do Cristo. A todas as raças humanas, em todas as épocas da história, enviou Deus missionários, espíritos superiores, chegados, por seus esforços e merecimentos, ao mais alto grau da hierarquia espiritual. Podem acompanhar-se através dos tempos, os sulcos dos seus passos. Suas frontes dominam, sobranceiras, a multidão dos humanos que eles têm o encargo de dirigir para as atitudes intelectuais. Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. Destituído da falsa auréola da divindade, mais imponente nos parece ele. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação, deixam-nos quase insensíveis, se oriundos de um Deus, mas tocam-nos, comovem-nos profundamente em um irmão. Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração. É extraordinário no Sermão da Montanha, em meio à turba dos humildes. É maior ainda no Calvário, quando da cruz se estende sobre o mundo, na tarde do suplício. Nele vemos o homem que ascendeu à eminência final da evolução, e neste sentido é que se lhe pode chamar de Deus, assim conciliando os apologistas da sua divindade com os que o negam. A humanidade e a divindade do Cristo representam os extremos de sua individualidade, como são para todo ser humano. Ao termo de nossa evolução, cada qual se tornará um Cristo, será um com o Pai e terá alcançado a condição divina. A passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos, deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou, sofreu. Governador espiritual deste planeta, veio, com seu sacrifício, encarreirá-lo para a senda do bem, e é sob a sua direção oculta e com o seu apoio que se opera essa nova revelação que, sob o nome de moderno espiritualismo, vem restabelecer sua doutrina, restituir aos homens o sentimento dos próprios deveres, o conhecimento de sua natureza e dos seus destinos. Por tudo isso e muito mais, continuaram os bichos, permitam-nos afirmar que vocês humanos estão na contramão e deixam de conhecer as verdades divinas,
por incapacidade ou porque somente se preocupam em atender interesses próprios. Muitas das vezes, por serem incapazes de compreender os grandes homens, os homens pequenos procuram negá-los, exclamou Tigre. Continuando, anotaram o que vai a seguir sobre Jesus, extraído do livro A Personalidade de Jesus, de Leopoldo Cirne. Dissemos que a origem dos altos poderes de que se achava investido Jesus provinha de sua elevada hierarquia espiritual, na qualidade de protetor e diretor do nosso planeta e de sua humanidade, a cujos destinos preside desde a sua formação, desempenhando assim, em relação à Terra, uma missão idêntica à que os outros espíritos, como ele puros e perfeitos, desempenham em relação aos outros mundos do universo. Sabemos com efeito, e a razão o sanciona, que, à medida que o espírito progride, elevando-se na hierarquia espiritual, as missões de que é investido aumentam de importância, acompanhando o desenvolvimento de suas faculdades, de sorte que, de simples guia individual, que era no começo de sua carreira autônoma espiritual, passa ele sucessivamente a guiar as famílias, as cidades dos povos, assumindo por fim a direção de um mundo, sempre em relação com o grau do seu adiantamento, desta sorte associando Deus às suas criaturas ao governo da sua criação, e fixando-lhes assim sublimes e grandiosos destinos, que nem sequer pode sonhar a nossa mesquinha inteligência. Jesus, pois, é um desses espíritos diretores e protetores de mundos, e a missão de dirigir a nossa terra, com o concurso de outros espíritos subordinados em pureza à sua pura excelência, lhe foi outorgada, como um prêmio à sua perfeição imaculada, em épocas que se perdem na eternidade do passado. Alma de uma serenidade celeste, em que não se nota a menor mácula no inspirado dizer de Leon Denis, sempre em comunhão de amor e pensamento com o Pai, ele próprio nos dá testemunho de sua missão em relação à terra, quando, interrogado por Pilatos no pretório, João, capítulo 18, v. 37, logo tu és rei. Lhe respondeu, tu dizes. E quanto à anterioridade dessa missão, ela ressalta, para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, da invocação que dirigiu a Deus, nos momentos que precederam a sua entrega aos quadrilheiros, João, cap. 17, v. 5, tu, pois, agora, Pai, glorifica-me a mim em ti mesmo, com aquela glória que eu tive em ti antes que houvesse mundo. Jesus e a Trindade. Sobre a Trindade, disseram os bichos, essa Trindade é outro absurdo. Vejam o que pesquisamos e extraímos do livro Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Perguntando ao iluminado Espírito Emmanuel como deveria ser considerada, no Espiritismo, a chamada Santíssima Trindade da teologia católica, este respondeu: os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana, quanto à chamada Santíssima Trindade. Devemos esclarecer, ainda, que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos, antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus, dividido em 3 princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva. Contudo, a teologia, que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano, necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos, de modo a confundir os espíritos mais simples, mesmo porque sabemos que se a Igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inumando o evangelho sob um acervo de convenções religiosas e roubando as revelações primitivas à sua feição de simplicidade e de amor. Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado, em face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apressaram, no poder, em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa,
adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos, assimilando velhas doutrinas como as da Índia legendária e organizando novidades teológicas, com as quais o catolicismo se reduziu a